Olá! Gostaria de dizer que é um prazer poder contribuir com o projeto Ciclo de Palestras promovidos pela EGFAS. E vou começar falando sobre a importância do professor na disseminação da educação fiscal, levando um questionamento. Qual é a realidade brasileira que você está vivendo? Tomamos conhecimento diariamente pelos diversos meios de informação que o Brasil é um país de desigualdades sociais gigantescas, agravadas inclusive pela precariedade dos serviços públicos. Para mostrar de forma descontraída a questão a ser tratada, eu retirei da internet essas duas charges que abordam criticamente a questão da educação e segurança públicas disponibilizadas no Brasil. Essas imagens levam em conta a realidade precária que se faz presente na vida da maioria dos brasileiros. Na imagem que aborda a questão educacional, a criança escreve que a educação no Brasil é ótima, porém a grafia das palavras ensino e Brasil fogem totalmente às regras gramaticais da língua portuguesa, causando aí uma contradição à frase escrita na lousa. No Brasil, há um gigantesco contingente de analfabetos e analfabetos funcionais, por falta de um sistema educacional eficaz, e grande parte da população não frequenta ou nunca frequentou a escola. Já na imagem referente à segurança pública, no instante que o entrevistado vai emitir a sua opinião, recebe um tiro e só consegue gritar ai para a falta de segurança pública, né? E como dói esta realidade de insegurança em que vivemos, por convivermos com a violência de forma exacerbada, por falta de segurança pública. E não é só isso, sabemos que existem muitos Brasis no mesmo Brasil, o Brasil do rico, o Brasil da classe média e o Brasil da grande maioria dos brasileiros. E é neste último que observamos um cenário nada animador, marcado pela falta de dignidade da população no que concerne à aquisição de bens públicos disponibilizados pelo governo, como mostra esta imagem retirada do site Correio Brasiliense, que aponta, de acordo com o IBGE, que 78 milhões de brasileiros não têm acesso aos direitos básicos. Daí eu faço uma pergunta a você: quais são esses direitos básicos a que todo cidadão deve ter acesso? Na verdade, a título de esclarecimento, grande parte desses brasileiros não tem noção do que são esses direitos básicos preconizados na Constituição. Então vamos lá aos tão almejados direitos básicos sociais constitucionais. De acordo com o artigo 6º da Constituição, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. De acordo com o portal G1 da Globo, do Estado do Paraná, publicada em 4 de julho de 2019, uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, com os 30 países de maior carga tributária do mundo, mostrou que o Brasil tem o menor índice de retorno de bem-estar à sociedade. Então, por que eu utilizei esses recortes que abordam a questão de prestação de serviços públicos precários, os direitos sociais garantidos pela Constituição e o Brasil como um país com altas taxas de impostos, com o pior índice de retorno em serviços públicos, para falar do papel do professor na disseminação da educação fiscal? Os utilizei para mostrar a você o quanto estamos aquém da realidade pretendida aos cidadãos brasileiros pela Constituição Federal. Somos o país em que se tem as maiores cargas tributárias e somos o que menos tem a contrapartida de serviços públicos de qualidade, resultando em situações de extrema pobreza, falta de alimentos, de oportunidade de emprego e renda, oferta de saúde pública altamente deficiente. Enfim, não dá para enumerarmos todos os problemas detectados diariamente em nosso país. Mas podemos trabalhar enquanto agentes disseminadores de educação fiscal para que hajam mudanças positivas neste catastrófico cenário brasileiro. Como? Por meio da educação, sendo o professor o agente de transformação desta realidade atual por meio dos seus conhecimentos.
Somos sabedores que o professor, por meio de seu conhecimento, pode contribuir significativamente para a transformação da sociedade, principalmente em se tratando de educação fiscal, que requer um trabalho bem direcionado, tendo em vista o intuito de estimular mudanças significativas de atitudes do indivíduo em prol da coletividade. Sabemos também que crianças e adolescentes são mais abertos a mudanças e isto favorece o trabalho dos docentes. Por isso, a educação fiscal requer que este profissional seja conhecedor da temática e transmissor dos conhecimentos acerca dos direitos e deveres da sociedade, bem como os relacionados ao respeito às diversidades. Que ele seja responsável por estimular pesquisas e debates sobre as leis, que estimule a autonomia, a atitude e a criticidade dos alunos, possibilitando a reflexão sobre a construção da cidadania, que ele dissemine conhecimento, que estimule o combate ao desperdício e à corrupção, que este profissional compartilhe conhecimento sobre gestão pública eficiente, eficaz e transparente, ainda que ele estimule o desenvolvimento de uma relação de confiança entre a administração pública e o cidadão, aproximando esse cidadão da administração pública. Ele pode estimular o cumprimento voluntário das obrigações tributárias e o combate à sonegação fiscal. Ele pode realizar discussões sobre contrabando, descaminho, pirataria, reforçando sempre a necessidade de prestação de serviços públicos de qualidade. Enfim, esse profissional deve levar ao estudante as temáticas, considerando principalmente a questão de debater os assuntos, ouvir a opinião desses alunos, estimular a troca de conhecimentos e assim enriquecer seu ponto de vista. É com o estímulo à criticidade que o professor irá contribuir para que essa criança, esse adolescente, torne-se um cidadão consciente de seus direitos e deveres e torne-se um sujeito ativo, participativo no processo produtivo do Estado. Em se tratando de atividades, são muitos os exemplos que podem ser explorados dentro e fora da sala de aula, independentemente da disciplina que está sendo trabalhada. Então, o professor pode realizar entrevistas com representantes comunitários, procurando entender o funcionamento da comunidade local, como as ações que a comunidade demanda, como que elas são encaminhadas às autoridades. Ele pode realizar debates, palestras, oficinas, também são ótimas opções de propiciar conhecimento aos alunos. Ele pode estimular a produção de textos de gêneros diversos, como contos, poesias, dissertações, história em quadrinhos. Pode também promover, juntamente com os outros profissionais da escola, feira de tributos com mostras pedagógicas específicas sobre educação fiscal das diversas disciplinas trabalhadas. Produção de murais informativos e interativos sobre educação fiscal, realizar aulas passeio, que é uma ótima forma de aprendizado, pois os alunos irão analisar o contexto onde a escola está inserida, destacando por meio do registro escrito, filmado ou fotografado, culminando em exposição dos resultados e encaminhamentos de propostas de melhoria às autoridades competentes. Incentivar os alunos e outros segmentos a conhecerem os custos das obras públicas através da observação e registro dos dados expostos nas placas de identificação das construções. Organizar visitas de grupos de alunos à Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, para assistir sessões de trabalho e audiências públicas sobre direitos e deveres da sociedade. Enfim, o professor tem um leque de opções que com certeza contribuirá significativamente para o desenvolvimento individual e coletivo da sociedade brasileira. E para mostrar o quão importante é o papel do professor nesse processo de desenvolvimento cidadão, fiz uso de 2 notícias retiradas de sites que mostram o sucesso de projetos educacionais desenvolvidos a partir da sala de aula, para a comunidade em que a escola está inserida. O primeiro é uma iniciativa ecológica de professor que muda a realidade de escola no Distrito Federal. Este projeto é exemplo em uma escola pública de bairro misto entre zonas urbana e rural do Distrito Federal.
e teve a missão de despertar nas crianças e adolescentes a importância da consciência ambiental e preservação da natureza. Na escola, os alunos foram estimulados por projetos que promoveram a sustentabilidade com o mínimo possível de impacto ambiental. Eles também participaram ativamente de ações de reflorestamento e recuperação de nascentes. O segundo projeto que eu selecionei acontece em Ribeirão Branco, São Paulo. Nele, os professores estavam preocupados. Eles sempre ouviam dos alunos que preferiam ir trabalhar na lavoura ou ser caminhoneiros. Então, eles entenderam que precisavam esclarecer as profissões para esses estudantes, uma forma de incentivar aquela garotada, ou a maioria veria seus sonhos escorregarem pelos dedos. Então, deram início a um trabalho de conscientização sobre a importância do curso superior ou técnico na vida das pessoas. No decorrer do ano, os professores passaram a separar algumas aulas para debates sobre o que cada um gostaria de trabalhar quando fosse adulto. Durante o bate-papo, eles ouviam os alunos, transmitiu a mensagem de que trabalhar na roça, por exemplo, é algo bom, mas dar sequência aos estudos era algo maior e melhor. Com o passar do tempo e com os resultados cada vez mais à vista, os professores sentiram que era hora de elaborar um projeto para dar mais força à ação. Foi então que em 2017 nasceu o projeto Mundo do Trabalho e durante o ano todo iriam estimular os alunos a conhecerem as diversas profissões da região. Com isso, os educadores proporcionaram aos alunos uma experiência interativa, na qual foi possível aprender conhecendo a realidade de cada curso. No final do ano, palestras foram organizadas, mas os palestrantes não era qualquer um. Todos, sem exceção, eram ex-alunos da unidade escolar, que após escutarem os professores e compreender a importância de uma profissão, se posicionaram com destaque em suas áreas de atuação. Estes são exemplos de que o papel do professor pode transformar a vida dos alunos, tendo a educação fiscal como base do conhecimento de que toda a sociedade tem direito.